Saiu carregado. Foi inteligente, né? Saiu carregado. Mas tem muita gente. Leva o pessoal. Eu mesmo encontrava com ela na Universidade da Jamila. Ah, sim. Ai, não perdi a perna. Coração. Não, dona Zezé, o pai depois tinha sido operado da catarata. Era só um pouco para passear, fazer depois da catarata, passar os dias de tudo, a gente chega lá no Exercendo um cargo. Não, mas a gente vai buscar ele aqui. Você vai voltar dele? Vamos. Nós vamos fazer uma reforma do prédio. Vamos sair daqui 6 meses. Ali seria um ar. O arquiteto pessoal. O nosso pessoal vai ajudar com isso. Sobra bastante. Nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Convidamos senhores vereadores e respectivas esposas a adentrarem e tomarem assento no plenário. Convidamos os componentes da banda regimental CPI-5 para adentrarem e tomarem assento no plenário.
Nomeamos uma comissão composta pelos vereadores Carlos Alberto Normanha, Mário Mardegan e Sidney Giron, para que façam adentrar ao plenário o senhor Dr. José Ferreira Batista Júnior, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Araçatuba. Senhor Domingos Martins Andorfato, ex-presidente, ex-prefeito municipal. Dona Clarice Welf Martim Andorfato. Senhor Jorge Henrique da Silva Cláudio, primeiro sargento instrutor do tiro de guerra. Paulo Javarez, secretário de Esportes. Dona Maria José Bedran de Castro, ex-vereadora e membro da OAB. Suzeli Ada Saliba Moimás, professora da Faculdade de Odontologia. Nomeamos uma comissão formada pelos vereadores Bonifácio Campaner, Mário Aparecido Pavan Birubiru, Edival Antônio dos Santos, para que conduza ao plenário a fim de tomar assento nesta mesa o ilustríssimo senhor doutor Orlando Saliba, digníssimo presidente do Conselho de Administração do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, neste ato, representando a excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Germina Dulce Venturoli. Nomeamos a comissão composta pelos vereadores Antônio Divaldo Costa, Tadami Kawata, e Carlos Alberto de Almeida Normanha, para que façam adentrar ao plenário o doutor José Antônio Encinas Manfré, meritíssimo juiz de direito, juiz eleitoral e diretor do Fórum da comarca de Araçatuba. Nomeamos a comissão composta pelos vereadores Mário Mardegan, Bonifácio Campaner, Mário Aparecido Pavan Birubiru, para que conduza ao plenário a fim de tomar assento nesta mesa o ilustríssimo senhor Ademir Gasque Sanches, digníssimo delegado seccional de polícia de Araçatuba, representante neste momento a Polícia Civil de Araçatuba.
Nomeamos uma comissão formada pelos vereadores Antônio Edivaldo Costa, Edival Antônio dos Santos e Tadami Kawata, para que façam adentrar ao plenário e tomar assento nesta mesa o ilustríssimo senhor Major PM Afonso Ferrantes Bruno, neste ato representando o coronel PM Júlio Gomes da Luz, comandante do CPI 5. Nomeamos uma comissão composta pelos vereadores Carlos Alberto de Almeida Normanha, Mário Mardegan e Bonifácio Campaner, para que faça adentrar ao plenário, a fim de tomar assento nesta mesa, do ilustríssimo primeiro-tenente do Exército Tony Roberto de Oliveira Campos, delegado da 5ª Delegacia do Serviço Militar. Nomeamos uma comissão composta pelos vereadores Sidney Giron, Antônio Edivaldo Costa, Edival Antônio dos Santos, para que faça adentrar ao plenário, a fim de tomar assento nesta mesa, o ilustríssimo senhor professor doutor João César Bedran de Castro, digníssimo diretor da Faculdade de Odontologia, campus de Araçatuba. Convidamos a todos para que, de pé, cantemos o hino nacional com a execução da banda regimental do CPI 5.
Câmara dos Vereadores de Araçatuba tem a honra e a satisfação de se reunir nesta noite para a entrega do diploma de honra ao mérito à Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Araçatuba. Abrindo a presente sessão solene sobre a graça e a proteção de Deus, convidamos o senhor vereador Sidney Giron para que, na qualidade de autor do projeto que concedeu a honraria, que nesta noite entregamos, faça a saudação em nome do Legislativo. Dr. Antônio Carneiro da Silveira, digníssimo presidente da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. Dr. José Antônio Encinas Manfré, meritíssimo juiz de direito, juiz eleitoral e diretor do Fórum da Comarca de Araçatuba. Dr. Orlando Saliba, digníssimo presidente do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba. No momento, representa a professora Germínia Dulce Venturoli, a excelentíssima senhora prefeita de Araçatuba. Dr. Ademir Gasques Sanches, digníssimo delegado seccional de polícia, nesse ato representando a Polícia Civil e o delegado regional de polícia, Dr. Luiz Carlos Barros Costa. Major Afonso Ferrante Bruno, neste ato representando o coronel PM Júlio Gomes da Luz, digníssimo comandante do CPAI-5. Primeiro-tenente do Exército, Tony Roberto de Oliveira Campos, digníssimo delegado da 5ª Delegacia do Serviço Militar. Professor Dr. João César Bedran de Castro, digníssimo diretor da Faculdade de Odontologia, campus de Araçatuba. Nobres pares deste legislativo, senhores da imprensa de nossa terra, ilustres componentes do nosso corpo docente da FOA, ilustres representantes do corpo discente da faculdade, senhoras e senhores. Quisera eu ter sempre nesta casa a satisfação que sinto ao ver realizado o meu intento de reconhecer, em nome da população de Araçatuba, o valor de nossa querida, tradicional e eficiente Faculdade de Odontologia, outorgando-lhe o diploma de honra ao mérito, para cuja consumação, com prazer, recebi o apoio unânime dos pares desse legislativo. A FOA está inserida no contexto da história da cidade, pois tem pouco menos da metade da existência de nossa Araçatuba, tendo palmilhado juntas, cidade e faculdade, 40 anos de feliz convívio. Aquela recebendo-a de braços abertos nos idos de 1957, e esta retribuindo ad eternum pelos relevantes serviços prestados na área da odontologia. São irmãs de lutas, de tenacidade, de progresso, e haverão de caminhar por dias ainda mais gloriosos, porque nascidas, ambas predestinadas a vencer, pela fibra dos que começaram,
a cidade com os destemidos desbravadores nos idos de 1908 e a faculdade da luta de araçatubenses, de então, como o professor Joaquim Dibo, professor doutor Aureliano Valadão Furquim, Nicolau Fares, à frente da PR-8, Rádio Cultura de Araçatuba, nos idos de 1955, realizando-se o primeiro vestibular em 1957, daí saindo a primeira turma de cirurgiões dentistas em 1960. Vale lembrar que o Conselho Estadual de Ensino, naquela época, aprovando a criação da faculdade, possibilitou ao então governador do estado de São Paulo, Jânio Quadros, a nomeação da comissão instaladora do curso de odontologia, professor Carlos Aldrovandi, professor Paulo Artigos, professor Francisco Degg, professor Zeferino Vaz e o araçatubense professor Joaquim Dibo, sendo nomeado o professor Carlos Aldrovandi, diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araçatuba. Para cá vieram os professores, os mais renovados, e foi uma evolução gratificante para a cidade que via nascer o espírito universitário de moças e rapazes, vindo dos 4 cantos do país e aqui se radicando. Muitos deles começando a vida profissional, constituindo família e fazendo parte do próprio corpo docente da faculdade. Nos idos de 1974 a 1977, outro grande salto qualitativo da FOA, a implantação do campus na rodovia Marechal Rondon, uma vitória educacional a quantos chegam a esta terra. Ao lado do aspecto material, primando pelas suas instalações em cada departamento, eis que uma obra de cunho socioeducativo e assistencial, o carinhosamente chamado Centrinho, alma gêmea do idealismo de outras tantas que, com carinho, esforço e abnegação, levantaram a nossa faculdade de odontologia e devotaram ao Centrinho até hoje uma atenção ímpar, lado a lado, às instalações que dão vida e calor humano no campus da Unesp, Odontologia de Araçatuba. Senhores componentes da mesa, família odontológica, meus prezados pares, muito mais teria de ser dito sobre a nossa FOA, tradição, luta, progresso, mas uma qualidade ressalta aos olhos de quantos acompanham a vida universitária: a qualidade do ensino, orgulho maior de tantos que ali trabalham e estudam, que pela excelência de seu corpo docente, quer pelo espírito de qualidade responsável pela projeção de nossa FOA além fronteiras. Por isso, e pela alegria que me dá esta oportunidade, gostaria de erguer a taça simbolicamente a uma entidade vencedora e dizer bem alto como cidadão e vereador: honra ao mérito, nossa querida Faculdade de Odontologia de Araçatuba, pelos seus 40 anos de bons serviços à nossa terra, ao nosso país, à odontologia moderna de prevenção de saúde dos nossos irmãos. Muito obrigado. Antes da entrega da honraria, apresentaremos um videoclipe sobre a faculdade homenageada. Um especial trabalho produzido pelo setor de cinegrafia e pela assessoria de imprensa, rádio e televisão, com a narração do vereador Carlos Hernandes.
40 anos, uma pequena semente foi plantada no solo generoso de Araçatuba. A semente germinou, cresceu e hoje a sociedade colhe os frutos desta frondosa árvore. Esta semente chamava-se Faculdade de Odontologia, FOA, que começou a funcionar no dia 22 de maio de 1957. Atualmente, a FOA é reconhecida como uma das melhores faculdades de odontologia do país e seus trabalhos servem como balizadores de experiências no Brasil e no exterior. A sociedade também é beneficiada nesse trabalho, pois a FOA realiza importantes atividades nas áreas preventiva e curativa. Um dos trabalhos mais ambiciosos e com poucos similares no Brasil é o Centro de Atendimento Odontológico para Excepcionais, conhecido como Centrinho. São centenas de pessoas de vários estados que procuram o Centrinho em busca de uma resolução dos problemas dentários. Geralmente, são pacientes de baixa renda, portadores da síndrome de Down e outros distúrbios neurológicos, e que, na maioria dos casos, não teriam condições de cobrir os custos do tratamento em clínicas particulares ou em hospitais. Quem vê a imponente infraestrutura onde atualmente funcionam a Faculdade de Odontologia e o curso de Medicina Veterinária, mal acredita que tudo começou bem pequeno, como uma semente. Na década de 50, alguns idealistas que acreditavam na potencialidade de Araçatuba, capitaneados pelo professor Carlos Aldrovandi, empenharam-se na conquista de um curso superior na área da saúde. O que parecia impossível, finalmente aconteceu, quando o governador Jânio Quadros autorizou o funcionamento da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araçatuba. Estava preparado o terreno para a semente que iria germinar com força e criar raízes junto à sociedade. A importância de ter instalado uma faculdade nos anos 50 na área de odontologia foi a implantação de um núcleo de tecnologia na área da saúde e criar, assim, a condição de fazer medicina ou odontologia preventiva no oeste do estado de São Paulo. Isso foi muito importante, foi um marco pioneiro no avanço não só do ensino público, como também da parte de prevenção dentro de todo o estado. O prédio, com mais de 2.000 metros quadrados, onde deveria funcionar a Casa da Criança, na rua José Bonifácio, foi cedido para a nova faculdade que dava os seus primeiros passos. Neste local, ainda hoje funcionam a diretoria, congregação, salas de aula e biblioteca. O primeiro vestibular da FOA aconteceu em junho de 1957. Estavam inscritos 43 vestibulandos para 40 vagas. No dia 10 de junho, 32 alunos iniciaram o curso e destes, 19 formaram-se em 1960. Neste início de caminhada, havia apenas 6 professores, provenientes das faculdades de odontologia de Araraquara, da Universidade de São Paulo, USP, e da Universidade Federal de Minas Gerais. Na década de 60, foram inauguradas clínicas e criados novos laboratórios. Neste período, a FOA deu ênfase nas atividades extramuro, principalmente no serviço assistencial, rural e na participação no projeto Rondon. Nos 60, a Faculdade de Odontologia de Araçatuba implantou a odontologia preventiva em todo o oeste do estado de São Paulo, servindo como modelo para todo o Brasil. A odontologia preventiva é um marco maior da implantação do ensino público e gratuito dentro do estado. É através da odontologia preventiva que nós passamos, na realidade, utilizar a maior quantidade de recursos do estado com maior parte produtiva. Através da prevenção, nós diminuímos a parte curativa. É o resultado final do trabalho da odontologia. Os anos 70 foram de particular importância para a FOA, pois ela passa a integrar-se à Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e é criado o Centrinho, que mais tarde viria a tornar-se referência nacional
e internacional no tratamento de excepcionais. Em 1976, começam a ser implantados os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e os cursos de especialização. Outro marco histórico desta época foi a instalação do campus na rodovia Marechal Rondon e o aumento no número de vagas oferecidas, passando de 40 para 80 alunos. Nos anos 70, a Faculdade de Odontologia continuou em expansão. Ela passou a fazer parte da Unesp, da Universidade Estadual Júlio Paulista de Mesquita Filho. A participação da Unesp junto e a odontologia foram dois grandes parceiros. A odontologia passou a ampliar os seus estudos, ela passou a entrar na pós-graduação e, ao mesmo tempo, ela passou a receber da Unesp toda a formação do que se diz universidade, que é o alto nível que nós temos de ensino público e gratuito no Estado. Com um corpo docente altamente capacitado e modernos equipamentos, na década de 80 é lançado o projeto para a criação do curso de Medicina Veterinária, cuja implantação aconteceu com o apoio da sociedade. Nesse período, há uma participação ativa dos docentes e funcionários nos órgãos colegiados centrais da Unesp e dá-se atenção especial aos filhos em idade escolar de professores, funcionários e alunos através do Centro de Convivência Infantil. Não poderíamos deixar de ressaltar também a implantação do coral do campus da Unesp de Araçatuba, que até hoje serve como um importante elo de integração entre os membros da FOA com a comunidade local. Na década de 80, a Faculdade de Odontologia continua em expansão. Ela abriu para o Centro de Atendimento de Pacientes Especiais. Com o atendimento de pacientes especiais, ela passou a ter um atendimento global do paciente. Foi um atendimento integrado, utilizando as outras profissões além da odontologia. Isso ampliou o campo da odontologia. Neste mesmo ano, na década de 80, nessa mesma década, a Faculdade de Odontologia de Araçatuba passou a criar o Centro de Convivência Infantil e outros núcleos de especializações. Foi uma década muito produtiva em termos de expansão para a Faculdade de Araçatuba. A FOA chega aos anos 90, dando um salto de crescimento com perspectivas para o século XXI, ampliando os cursos de pós-graduação em mestrado e doutorado. Também são criados novos cursos de especialização. Atualmente, está havendo uma modernização da infraestrutura de pesquisa, refletida no grande número de projetos aprovados pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. No início da década de 90, nós demos a implantação do curso de Medicina Veterinária. Foi um curso voltado à realidade regional e que satisfez não só a realidade regional, como também as aptidões da própria universidade nessa região. Nesta mesma década, a Faculdade de Odontologia ela expandiu os cursos de pós-graduações, os cursos de especializações e, além disso, ela começou a fazer parceria junto à Fundação de Amparo à Pesquisa para a modernização e ampliação dos seus laboratórios já reconhecidos nacionais e internacionais. Com todo este passado de glórias, hoje a FOA está bem alicerçada, com um corpo docente respeitado nacionalmente e uma infraestrutura de primeiro mundo, para dar o salto rumo ao terceiro milênio. A Faculdade de Odontologia apresentou um crescimento espantoso nestas 4 décadas. A área construída cresceu quase 10 vezes. Neste período, foram formados mais de 2.200 dentistas, 90 mestres, 48 doutores e 524 especialistas. Foram executados mais de 1 milhão de serviços odontológicos. A Faculdade de Odontologia de Araçatuba, completando o ciclo dela de estabelecimento e fixação durante esses 40 anos, ela se tornou não só apta dentro da região, apta dentro do país, como também hoje ela está preparada para também tornar compatível com o ensino de odontologia no Mercosul. Não só no Mercosul, como também na América do Norte e na Europa. Eu acredito que no próximo milênio nós poderemos estabelecer convênios com qualquer faculdade neste país e fora do país com grande competência.
Hoje, além dos cursos de graduação em odontologia, com 80 vagas anuais, a FOA oferece cursos de pós-graduação nas seguintes áreas: cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, estomatologia, odontologia preventiva e social e odontopediatria. Há também cursos de especialização de dentística restauradora, endodontia, odontopediatria, ortodontia, periodontia e prótese dentária. Quanto aos centros especializados, vale ressaltar o Centro de Assistência Odontológica Excepcionais, Centro de Oncologia Bucal, Centro de Pesquisa em Cirurgia Experimental, Núcleo de Diagnóstico e Tratamento da Disfunção da Articulação Temporomandibular, Núcleo de Procriação de Macaco Prego e a Clínica do Bebê. A FOA possui ainda uma biblioteca modelo nacional, com um dos acervos mais completos na área da saúde bucal. A faculdade, ao longo dos anos, incentivou o cirurgião dentista a atuar na área odontológica de uma forma mais ampla, integrando-o em trabalhos conjuntos com médicos, psicólogos, sociólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, anestesiologistas e outros profissionais. Este tipo de trabalho de interação profissional acaba servindo como modelo de uma universidade na área da saúde oral. Este é mais um exemplo de atividade do terceiro milênio, que já vem sendo colocada em prática pela FOA. A FOA, antes apenas uma frágil semente plantada na década de 50, gerou uma frondosa árvore. Esta árvore, que tantos frutos já ofereceu à sociedade, continuará, certamente, a trazer cada vez mais benefícios no novo século que se aproxima. Pediria permissão para quebrar um pouco o protocolo e fazer aqui um agradecimento a nosso setor de cinegrafia, assessoria de imprensa, pela beleza de documentário apresentado. Documentário este que só foi possível porque na legislatura passada o vereador Antônio Edivaldo Costa, presidente dessa Casa de Leis, implantou nessa casa este serviço de cinegrafia. Agradecemos ao Dunga e a toda a nossa cinegrafia e assessoria de imprensa, e também ao vereador Carlos Hernani, muito embora não esteja presente, pela beleza de narração apresentada. Faremos agora a leitura do diploma outorgado à Faculdade de Odontologia. Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Estado de São Paulo. Diploma de honra ao mérito. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba, tendo em vista o Decreto Legislativo 015, de 22 de abril de 1997, concede o diploma de honra ao mérito à Faculdade de Odontologia, Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Araçatuba, pelos 40 anos de existência e de relevantes atividades no município. Câmara dos Vereadores de Araçatuba, aos 20 de junho de 1997. Vereador Antônio Carneiro da Silveira, presidente. Vereador Tadami Kawata, vice-presidente. Vereador José Carlos Sanches Hernandes, primeiro secretário. Vereador Sidney Giron, autor do projeto. E Edson Eduardo Gomes, secretário e diretor-geral da Câmara. Convidamos o vereador autor do projeto,
Sidney Giron, para que faça a entrega do diploma ao diretor da FOA, o professor Dr. João César Bedran de Castro. Gostaríamos também de anunciar a presença nesse plenário do vereador Jaime José da Silva. Neste momento colocamos a tribuna à disposição do professor João César Bedran de Castro, para que faça o uso da palavra, se assim o desejar. Doutor Antônio Carneiro da Silveira, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Araçatuba, doutor José Antônio Encinas Manfré, meritíssimo juiz de direito, juiz eleitoral e diretor do Fórum da Comarca de Araçatuba, doutor Orlando Saliba, digníssimo presidente do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, representando a nossa prefeita, doutora Denise Casque Sanches, digníssimo delegado seccional de polícia, neste ato representando a Polícia Civil e o delegado regional de polícia, Dr. Luiz Carlos Barro Costa. Major Alfonso Ferrante Bruno, neste ato representante o coronel PM Júlio Gomes da Luz, digníssimo comandante do CPAI-5. Primeiro-tenente do Exército, Tônio Roberto de Oliveira Campos, digníssimo delegado da 5ª Delegacia do Serviço Militar. Vereador Sidney Giron, autor do projeto, demais vereadores da casa, autoridades aqui presentes, a nossa carinhosa banda regimental, que está aqui abrilhantando nossa festa, professores, funcionários e alunos aqui presentes, senhoras e senhores. Antes de nós lermos, eu gostaria de dar meu depoimento particular, a emoção que se sente ao receber um título no momento desse. Nessa vastidão do universo, um cidadão ter a oportunidade de receber um título por o trabalho de toda uma comunidade é um privilégio estar vivo. É um privilégio fazer parte dessa cidade, é um privilégio ter nascido aqui e ser professor na faculdade. E ter amigos e pessoas que acreditam que vale a pena nós investirmos em educação. Para a direção do campus de Araçatuba da Unesp, é uma satisfação muito grande registrar a presença de todos nessa solenidade de entrega de diploma de honra ao mérito em comemoração aos 40 anos
de fundação da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, demonstrando assim o carinho que essa comunidade sempre teve para com essa casa de ensino. Nós gostaríamos de dizer, em nome de seus docentes, funcionários e alunos, o respeito que temos por essa cidade, que a todos colhem e acolhem com simpatia. Essa mesma comunidade que, participando e incentivando em todos os nossos momentos científicos e humanos, possibilitou meios para que se concretizasse esse grande sonho de trazer para o oeste do estado de São Paulo uma faculdade que rapidamente se tornou uma das melhores casas de ensino odontológico do país. Graças ao seu idealizador, professor Dr. Carlos Aldrovandi, que com seu espírito pioneiro na área de odontologia, implantou dentro do país, nos anos 50, o núcleo básico de excelência na área biológica, naquela época já reconhecido dentro e fora do país, e um núcleo clínico, onde os professores que para cá vieram exerciam a profissão de cirurgião dentista com embasamento científico. Apesar de naquela época não ser uma universidade, a Faculdade de Odontologia de Araçatuba já nascia sob os princípios maiores do ensino, da pesquisa e da extensão. Durante os anos 60, a Faculdade de Odontologia se consolida na área de assistência rural, nas áreas de serviço extramuro, no serviço de emergência odontológico, colaborando também com a formação de professores de segundo grau. Naquela década também, edita sua primeira revista científica, além de participar de projetos Rondon. Incentiva e inicia a realização de congresso odontológico em parceria com a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas e Diretório Acadêmico. Gostaríamos ainda de lembrar aos presentes que no processo de criação, esta faculdade chamava-se Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araçatuba. No entanto, a partir de 1972, uma vez consolidada a instalação do curso de odontologia e não sendo dadas as condições financeiras para a instalação do curso de farmácia, fica então em atividade somente o curso de odontologia na cidade de Araçatuba. O trabalho de seus docentes passam a ter reconhecimento nacional e internacional, terminando essa década com a construção de instalações novas de ensino e pesquisa e infraestrutura. Instala-se a primeira congregação, a partir de então a Faculdade de Odontologia de Araçatuba torna-se independente. Nos anos 70, a Faculdade de Odontologia é incorporada à Unesp, a Universidade Estadual Paulista, iniciando a implantação de novos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e os cursos de especialização. A faculdade passa a ter um novo momento de crescimento, abrindo o campo da odontologia para interação multiprofissional, com a criação do Centro de Assistência Odontológica Excepcionais, o CAUE, referência não só nacional como internacional. Apresenta na década o melhor corpo docente que a odontologia brasileira poderia ter em toda a sua história, passando a ser considerada uma das melhores faculdades do país. Outro marco histórico nesta época é a instalação do campus da rodovia Marechal Rondon. O aumento de vagas oferecidos dobra de 40 para 80. Sempre em contínua expansão e modernização, na compra de novos equipamentos e no intercâmbio científico de seus docentes dentro e fora do país. Nos anos 80, continua sua expansão e seus docentes apresentam um projeto de criação de mais uma faculdade de ensino público e gratuito, voltada, agora sim, para a aptidão regional, que é a pecuária. Inicia-se, então, a instalação da Faculdade de Medicina Veterinária. Implanta-se também o Centro de Convivência Infantil, aumentando a possibilidade de atendimento aos filhos em na idade pré-natal, ao redor da idade pré-escolar. Não só os docentes, como os funcionários, os alunos, inclusive as pessoas que moram perto da faculdade são beneficiadas por esse centro. Instala-se a moradia estudantil, onde são favorecidos os alunos carentes. Na década de 90, amplia-se os cursos de pós-graduação em mestrado e doutorado em várias áreas do conhecimento, além da criação de novos cursos de especialização. Os centros especializados e os núcleos de pesquisa são ampliados. A faculdade entra em uma nova onda de crescimento para atender o próximo milênio, pois sabemos que as trocas sociais, das quais estamos sendo testemunhas, são aceleradas e abruptas e não lentas e graduais. A Faculdade de Odontologia apresentou um crescimento contínuo, partindo de sua área inicial de construção em torno de 2.500 metros quadrados para 24 mil metros atualmente. 32 alqueires, que servirão não só para a consolidação dos atuais cursos, como também para a implantação de novos cursos, se assim for o desejo da comunidade paulista e houver financiamento para tal. A Faculdade de Odontologia apresenta hoje, além dos cursos de graduação, pós-graduação, especialização, atualização e aperfeiçoamento, os seguintes centros especializados a saber: Centro de Assistência Odontológica a Pacientes Especiais, é o CAUE, o Centro de Oncologia Bucal, que é o COB, Centro de Pesquisa em Cirurgia Experimental, Núcleo de Diagnóstico e Tratamento da Disfunção da Articulação Temporomandibular, Núcleo de Procriação do Macaco Prego,
clínica do bebê. Possui ainda uma biblioteca considerada modelo nacional, um dos maiores acervos na área de ciência oral. Desde o começo de sua implantação, a faculdade é responsável pela ampliação da atuação do cirurgião dentista na área odontológica, interagindo com médicos, psicólogos, sociólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, anestesiologistas e outros pacientes e outros profissionais afins que poderão vir integrar esse conjunto interdisciplinar. Em função dessa interação profissional, essa faculdade poderia ser considerada um modelo único no país, o que poderíamos considerar uma universidade na área de saúde oral. Durante seus 40 anos, a Faculdade de Odontologia, conhecida pela população de Araçatuba carinhosamente como FOA, formou 2.246 cirurgiões dentistas, 79 médicos veterinários, 90 mestres, 48 doutores, 524 especialistas. Executou aproximadamente 1.500.000 serviços odontológicos. Para a cidade e região, além da implantação desse núcleo avançado de ciência e tecnologia na área odontológica, correspondeu a um retorno já ao redor de 500 milhões de reais através de investimento em salários e custeios. Finalizando, entendemos que todo esse crescimento só foi possível graças aos esforços dos professores, funcionários e alunos da odontologia, do irrestrito apoio da reitoria, além dos pacientes, cidadãos que nos proporcionaram a aplicação e os avanços do conhecimento na área odontológica. E também do apoio constante e restrito da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e da comunidade araçubense e região. Reiteramos a necessidade do contínuo apoio e do prestígio das autoridades locais, estadual e federal, e em especial a Prefeitura e a Câmara Municipal. Ao vereador Sidney Giron, nosso muito obrigado em nome da comunidade unespiana de Araçatuba, em nome dos docentes, funcionários e alunos. Gostaríamos de dizer, quem acende uma luz é o primeiro a beneficiar-se dessa claridade. Pensamento de Kay Chesterton. A todos os presentes, gostaríamos de dizer que a minha fé mais profunda é a fé que nós podemos mudar o mundo pela verdade e pelo amor. Gandhi. Nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade novamente para agradecer, agora não só como professor da faculdade, mas como cidadão, de fazer parte dessa cidade de Araçatuba e ter trabalhado para o progresso dessa cidade. Estar hoje aqui recebendo em nome da faculdade, essa comenda é considerada, sem dúvida, o maior marco que nós estamos recebendo em toda a nossa história da faculdade. Nós não poderíamos, de maneira nenhuma, de deixar o nosso respeito, novamente, a essa Casa de Lei. Em seu nome, Carneiro, em nome dos Girões e os demais vereadores. O nosso muito obrigado, de coração, por esse ato. É muito maior do que vocês imaginam no momento que o ensino público estava precisando. Muito obrigado a todos os presentes. É uma satisfação muito grande que vocês deixem os seus lares e venham aqui para colaborar. Uma vez mais, já colaboraram tanto ajudando nossos alunos e agora estão colaborando aqui nesse momento de um dos momentos mais alegres que nós estamos tendo na história dessa faculdade. Eu acredito que o fundador dessa faculdade, apesar de não estar presente fisicamente, ele está presente espiritualmente, assim como os demais professores e funcionários e alunos que passaram por essa casa. O nosso muito obrigado de coração novamente. Antes de encerrarmos a presente sessão, vamos ouvir um número musical que será executado pela Banda Musical Regimental do CPI 5, em homenagem à Faculdade de Odontologia, que completou neste ano 40 anos de ininterruptas atividades, prestando relevantes serviços a Araçatuba e região.
Ao encerrar esta sessão, queremos agradecer a presença dos convidados, das autoridades, da imprensa, dos vereadores e suas esposas, da banda regimental do CPI 5 e todos que aqui compareceram, engrandecendo esta solenidade. Muito obrigado, em nome da Câmara Municipal de Araçatuba, e boa noite.